Eu queria pensar com você nesse momento sobre um tema que ele permeia muito a nossa vida, ele permeia muito a nossa jornada. O que dirige a sua vida? O que dirige os seus passos? O que dirige aquilo que você faz? Aonde está o cerne das escolhas que você faz na sua vida? Pensar sobre isso é pensar sobre ações práticas que nós temos em todo o tempo, de várias maneiras que a gente pode se observar. Mas eu queria que você já começasse pensando nesta pergunta que eu quero convidar você a refletir. O que dirige? Mas eu poderia também fazer uma seguinte pergunta, dentro dessa mesmo. Quem dirige a sua vida? Eu queria me basear aqui em dois versículos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O primeiro versículo é o versículo que está em Lucas capítulo 6, 39. Esse versículo diz o seguinte: e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos em uma cova? Um segundo versículo que eu queria pensar com você nesse momento, Isaías capítulo 58, versículo de número 11. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos ou secos. Ele fortificará os seus ossos. Ele será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Pensar sobre o que dirige a minha vida é pensar sobre esses dois textos. O primeiro texto faz uma seguinte pergunta: como é que pode um cego guiar um outro cego? Está falando sobre a ideia de direção da vida. Um cego ele tem uma deficiência visual. Ele não consegue ver. E como que pode alguém que não vê guiar outra pessoa que também não vê? Não tem condições. A gente olha até para isso e diria, é até um absurdo um cego guiar um outro cego. Se você soubesse que você fosse passar por um trânsito onde tivessem só pessoas cegas em seus carros, você passaria por ali? Eu imagino que não. O segundo texto vai dizer para nós que é Deus que nos guia continuamente. Ele tem a capacidade de fartar a nossa alma, mesmo que ela esteja se sentindo seca, árida. Mesmo que ela esteja se sentindo com a falta de ser regada pela presença dele. Quem pode fazer isso é o Senhor. Eu queria que você pensasse sobre o que dirige a sua vida, porque pode ser que você esteja hoje me vendo aqui e tenha muitas coisas que estão dirigindo a sua vida, que estão te levando para caminhos tortuosos. Talvez você tenha algumas experiências existenciais onde existem algumas pessoas cegas que estão guiando você. Quando eu falo pessoas cegas, podem ser momentos, experiências, situações que você vive. Quem dirige a sua vida? Quem guia você? Baseada nessa reflexão, existe um texto que está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, que diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Tem uma outra versão que também diz assim: descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo. É correr atrás do vento, diz o grande sábio. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente não entendendo que está sendo guiado por algumas coisas que estão te levando a correr atrás do vento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos guiados e dirigidos por algo. O que significa guiar ou dirigir? Significa controlar, significa direcionar. Sabe por que os videogames fazem tanto sucesso? Porque eles são guiados por você em um mundo virtual, em que você pode ser e fazer o que você quer no momento que você quiser. Por que é tão apetitoso para os jovens, adolescentes e até adultos? Porque você dirige ali uma história
muito interessante. Inclusive, existem alguns jogos que idealizam essa vida real. Pessoas que trocam de roupa, que se relacionam, que casam, que comem, que andam de um lado para o outro, que entram num carro, que fazem tantas coisas. Por isso que faz tanto sucesso. O que dirige a sua vida? O que guia a sua vida? O que controla? Nós podemos ter, por exemplo, um carro que controla e é controlado por nós. Nós, por exemplo, quando pegamos e necessitamos pregar um prego na parede, a gente coloca aquele prego reto e vai tentando ali dar as marteladas. Estamos dirigindo aquele prego. Por que não falar também do esporte, jogador de futebol, de vôlei, que eles ali no processo técnico deles, e do dom e do talento, eles fazem com que aquela bola tente alcançar o alvo que eles têm para alcançar. E a sua vida? O que dirige a sua vida? O que guia você? Tem pessoas que são guiadas pelas pressões, tem pessoas que são guiadas pelos problemas, tem pessoas que são dirigidas pelas crises, pelas lembranças, pelos valores. Tem gente que é dirigida, por exemplo, pelas emoções. O que dirige a sua vida? Ou quem dirige? São as lembranças? São os piores momentos da sua vida que dirigem você? São os seus valores? Eu te pergunto a que ponto que isso tem influenciado a sua vida e a sua família? Eu posso até ampliar um pouco mais essa pergunta. O que dirige a sua família? Quais são as vertentes? Quais são os indicadores? Quais são os processos que dirigem a sua vida? A gente está vivendo um momento de escassez em vários contextos, alguns do pão, alguns das emoções bem elaboradas, alguns do perdão, alguns da necessidade de ver pessoas. Às vezes você está louco com uma vontade de ir ao shopping ou dar uma voltinha por aí. E você é dirigido por várias coisas que guiam você. Mas eu quero falar com você nesse momento, direcionado nesse aspecto do que dirige a minha vida, o que guia a minha vida, o quem guia, pensar em alguns aspectos pelos quais nós somos guiados ou dirigidos. Por exemplo, pode ser que tenham pessoas nesse momento que estão me vendo que são dirigidos, em primeiro lugar, pela culpa. Como assim dirigidos pela culpa? Elas são manipuladas pelas lembranças. Elas são manipuladas por esse sentimento tão ruim. Na verdade, são pessoas que têm o seu passado controlando o seu presente e interferindo no seu futuro. Pessoas que sentem culpa não apenas pelo que fizeram a alguém, mas culpa em relação a si mesmas. Pessoas que não conseguem não apenas perdoar o outro, mas não conseguem se perdoar. Elas começam e desenvolvem, se acostumam a um processo de sabotarem a sua vida de sucesso, o seu triunfo, a sua paz. Quando a gente volta para a Bíblia, que é o nosso manual de regra, é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de vida, a gente vai ver a experiência de um homem chamado Caim e seu irmão chamado Abel. A Bíblia vai dizer que, em determinado momento, que Caim matou Abel. Ele fez isso por raiva, por ódio, por rancor no coração, e ele sentiu culpa depois daquilo. E a Bíblia vai dizer que, em Gênesis capítulo 4, versículo 12, que aquela culpa afastou Caim de Deus. Ele disse, inclusive, em determinado momento, ele ouviu, na verdade, de Deus a seguinte expressão: você será um fugitivo errante pela terra. Eu queria que você entendesse que você não precisa ser prisioneiro do seu passado. Tem gente que é dirigido de tal forma pela culpa e quando vai ver, todos os dias está se lembrando daquilo que aconteceu e aquilo vai trazendo amargura, tensão, vai trazendo tristeza ao seu coração. Nós não precisamos ser presos ao passado. Deus transforma o assassino Moisés, por exemplo, num grande líder, num homem que foi responsável de retirar o maior estabelecimento migratório que pôde existir naquela geração e naquela época. Ele fez dele, que parecia perdido e poderia se sentir culpado, num grande líder. Ele fez, por exemplo, o covarde Gideão numa expressão de grande herói e usou aquele homem com poder e graça.
para ser representante do povo de Deus, num contexto do qual viveu. Deus é especialista em dar às pessoas novos começos. Portanto, eu queria que você pensasse pelo que você é dirigido. Pela culpa? Jesus quer hoje e ele pode tratar isso no seu coração. Mas também há um segundo grupo de pessoas. Tem pessoas que são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Pessoas que se apegam a mágoas. Pessoas que não sabem o que é perdão. E o rancor, gente, quando ele atinge a nossa alma, ele faz com que a gente exploda em vários momentos. Existem muitas pessoas que explodem existencialmente em momentos na sua história, na sua vida, nas suas relações, não sabem por quê. Na verdade, existem alguns rancores que às vezes a gente transporta, transfere através de expressões de comportamento para outros. E aí aquilo vai não só nascendo, vai sendo cultivado, vai sendo gerado, vai crescendo dentro da gente. E o rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que te trouxe indignação. Aliás, a pessoa que te trouxe indignação talvez nem saiba que lhe trouxe esse mal-estar. Os que magoaram você no passado, eles não podem continuar magoando você, a menos que você faça uma coisa, que você se agarre a essa história através do rancor. Será que você é um tipo de pessoa que é dirigido pelo rancor, pela raiva? Tem um terceiro grupo de pessoas que é dirigido, sabe pelo quê? Dirigidos pelo medo. Os seus temores, os medos, o que amedronta eles, são resultantes de processos de experiências traumáticas. Essas pessoas, elas perdem oportunidades porque elas não querem correr riscos. Elas são temerosas, elas têm medo. A gente vive um tempo onde realmente somos elencados a valores de medo, por incrível que pareça. Somos incentivados a sentir medo. Pastor, mas não temos que sentir? Claro que sim, temos que ter respeito a todo esse processo que a gente está vivendo? Claro que sim. Temos que ter os cuidados, sem dúvida. Temos que ouvir os especialistas, os profissionais? Não há dúvida nisso. Por outro lado, outros sim, existem as pessoas que necessitam trabalhar, sabemos também disso. Mas o nosso papel aqui não é polarizar essa questão, mas perguntar para você, será que nós somos dirigidos pelo medo? O que dirige a sua vida? Existe também um quarto tipo de pessoa. Pessoas que são dirigidas pelo que têm, pelas posses, ou, em outra palavra, são dirigidas pelo materialismo. Essas pessoas acordam todos os dias e elas são dirigidas por um único objetivo: eu tenho que ter, eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar, eu tenho que possuir. Pessoas que são dirigidas pelo material. Enquanto existem valores muito maiores do que ter. Sabe qual? Talvez você está até respondendo. Mais e melhor do que ter é melhor ser. Tem pessoas que acham que pelo que têm serão apenas e somente assim felizes em suas vidas. Eu queria que você compreendesse que em determinado momento o ter, ele pode até mexer com o seu ego, ele pode até trazer algum tipo de valorização na vida e do que você está vivendo, mas eu queria que você compreendesse que autoestima e patrimônio são coisas diferentes. Autoestima é um produto do seu resultado existencial, é um resultado da sua vida, do estar bem. Alguns vão dizer que a autoestima é a corroboração de você estar bem e em equilíbrio na sua vida em todos os sentidos. Eu poderia aqui dizer na sua vida física, emocional e espiritual. Quando você está bem nesses três pontos, você está bem com a sua estima, você está bem com você mesmo, com a forma com que você se vê. E o patrimônio? É o que você adquire. A Bíblia mesmo diz que o que a gente tem, ou a matéria, ela vai ser corrompida. E a traça e a ferrugem, elas destroem. Tem pessoas que são dirigidas pelo materialismo. Tem um quinto grupo de pessoas. São dirigidas pela necessidade de aprovação. Aquilo que os outros falam, elas levam em consideração de forma muito extrema.
São pessoas que, inclusive, chegam a determinado momento de não terem opinião própria. Vamos pela direita, vou. Não, 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 não. Agora vamos pela esquerda, eu também vou. Elas são dirigidas por uma necessidade. Qual é a necessidade delas? Serem aprovadas. Elas querem sempre estar bem com as pessoas. Elas querem sempre ser aceitas nos grupos sociais. Elas querem sempre estar ali bem na foto, para todos que estão perto. Só que eu queria já te dar uma notícia. Você não vai conseguir ser aprovado por todas as pessoas. As expectativas dos outros, nesse grupo de pessoas, controlam essa vida. Essas pessoas passam a viver não em função da sua vida, mas em função da vida dos outros. A pressão social, por exemplo, vai impulsionando conceitos, como, por exemplo, a seguinte pergunta: o que eles vão pensar se eu não fizer tal coisa? O que eles vão dizer? O que eles vão fazer para que eu seja aceito ou não nesse grupo que eu faço parte? Alguns ficam tentando, em todo tempo agradar todas as pessoas. Se você me fizesse uma seguinte pergunta: pastor, qual é a chave do sucesso? Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a chave do sucesso. Mas e a chave do fracasso, você sabe? Sim, a chave do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Você não vai conseguir. Mas qual é a chave do triunfo, pastor? A chave do triunfo é uma vida voltada para Cristo Jesus. O único que pode fazer não é ter sucesso ou fracasso, é ter triunfo. É Jesus Cristo. Nem tristezas, nem sucesso, nem alegria, nem riquezas tem que guiar e direcionar a nossa vida, até porque elas não podem suprir a nossa necessidade, que é a maior de todas, sermos dirigidos e guiados por Deus. O que dirige a sua vida? O que guia a tua vida? Eu queria convidar você para que você fosse guiado e dirigido por Jesus Cristo. Mesmo nesse momento que eu e você estamos vivendo, seja ele qual for, eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa família. Sabe por quê? Porque isso gera algumas coisas. Em primeiro lugar, ela faz com que a nossa vida tenha sentido. Você já ouviu pessoas perguntando qual é o sentido da vida? O sentido da vida é que a gente precisa entender que somos e fomos criados para louvor e glória do Senhor Jesus. Quando a vida faz sentido para você, você consegue suportar quase tudo. Ou, na verdade, eu diria, você consegue suportar tudo. Por quê? Porque você sabe quem dirige a sua vida. Sem Deus, a vida não tem sentido. E sem sentido, ela não tem significado. E sem significado, a vida não tem relevância. Na Bíblia, há vários personagens que expressam falta de esperança. Por exemplo, Isaías 49, versículo 4, quando o texto bíblico diz assim: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão para nada. Jó capítulo 7, versículo 6, ele diz o seguinte: os meus dias são vazios e sem esperança. Você já viu alguém falar isso? Você pode até dizer assim: pastor, eu já falei isso. Meu dia está vazio, meu dia está um tédio, meu dia está sem esperança. É porque talvez a sua vida não fez sentido. E não fez sentido por quê? Porque ela precisa de uma ressignificação. E o único que pode dar isso é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria que você compreendesse, que conhecer a vontade de Deus para a minha vida e família é necessário, porque ela simplifica a vida, ela torna a vida mais simples. Provérbios capítulo 13, versículo 7 diz: a vida virtuosa e arrogante é uma vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Louvado seja Deus por isso. A gente precisa ter vidas mais simples, complicar menos a nossa vida, a nossa história. A vontade de Deus, ela define o que você faz ou não. Você faz a seguinte pergunta: esse ato agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Então eu estou fora. Esse ato celebra o nome de Jesus? Não celebra, então eu estou fora. Se não for assim, a minha tendência será agir de acordo com o humor do meu dia.
Se eu estou num dia bom, pronto, eu vou celebrar. Se eu não estou num dia bom, não vou adorar a Jesus. Portanto, isso simplifica a vida. Terceira coisa, é entender a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família, direciona, dá um cerne, dá um caminho. Lembra que eu fiz uma pergunta no início? O que dirige a sua vida? Se a sua vida está perdida, você precisa disso. Por quê? Porque isso dirige e direciona. Tem pessoas que querem fazer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Nós precisamos focar nas nossas prioridades. Sabe o que esse tempo de enclausuramento tem provado para as pessoas? Que as pessoas não têm disciplina, não têm prioridade e não têm foco. Você já ouviu aquela frase? Eu não tenho tempo para nada. E agora as pessoas têm tempo para tanta coisa, mas infelizmente não aproveitam e não usam o tempo da maneira correta. Faz com que a gente deixe de ser inconstante, faz com que a gente tenha posicionamento, principalmente palavra. A gente está vivendo num tempo de um pluralismo religioso muito grande, pessoas que se apegam a qualquer coisa, a qualquer expressão mitológica, a qualquer apego religioso, a qualquer Deus, a qualquer ídolo. Eu queria que você compreendesse, querido, que a direção da vida precisa ser por meio de Jesus. A quarta coisa é que ela motiva a nossa vida. A gente passa a ter sonhos, meta, visão, desejos. Tem gente que já perdeu isso. Existem pessoas cansadas, sem motivação. Como é que você tem sentido? Como é que está o teu coração? Está faltando motivação para você? Você tem sentido afadigado? Talvez precisa fazer a pergunta de quem está dirigindo a sua vida. Quem está no volante do teu carro espiritual? A última coisa que eu quero falar com você é que entender todo esse processo me prepara e te prepara para a eternidade. As pessoas querem ser lembradas depois da morte. Muitos querem ter uma lápide bonita com uma expressão, uma frase bem legal e que os outros se lembrem dela. O que mais importa não é o que as pessoas vão dizer de você. O que mais importa é o que Deus está dizendo de você hoje. O que mais importa não é o que as pessoas registraram sobre você. O que mais importa é se o seu nome está registrado no livro dos livros. E a Bíblia fala que existe um livro chamado Livro da Vida, onde todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador têm os seus nomes registrados ali. Quem dirige a sua vida precisa ser Jesus. Até porque tudo passa nessa vida. Realizações, metas, objetivos. E nós precisamos estar preparados, absolutamente preparados para aquele dia. O dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. Eu queria que você entendesse uma coisa. Tem uma determinada história que fala de um homem chamado James Dobson. Ele foi um campeão desde a época da escola num esporte que era o tênis, e ele tinha vários troféus, e ele colocou alguns dos troféus ali na sua estante, e ele colocou um muito especial naquela escola. E depois ele recebe de volta aquele troféu depois de muito tempo. Ele já tinha saído daquela escola, vivido a sua vida, tido filhos, e um determinado funcionário fez questão de devolvê-lo. E levou para ele e falaram: olha, James, aquele troféu que você ganhou naquela ocasião, ele foi achado no lixo. E ele olhou para aquele troféu e ele sabia o quanto que ele suou para ganhar aquele troféu, o quanto que ele venceu adversários, mas ele falou a seguinte questão para aquele funcionário que foi devolver aquele troféu que havia sido achado no lixo. Ele disse o seguinte: no devido tempo, ou num tempo específico, todos os troféus, eles serão jogados no lixo por alguém. O que isso nos ensina? Você não foi posto aqui para ser lembrado por ninguém. Os sucessos da vida, eles vão passar. As coisas que a gente fez, elas passarão. Mas eu e você precisamos ser lembrados na eternidade. E precisamos nos preparar dentro da vontade de Deus. Até porque
A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 10, parte B e o verso 12: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus lá vai nos fazer duas perguntas. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Qual foi a sua escolha e a sua decisão? E a segunda, o que foi que você fez com o que eu lhe dei? Família, as bênçãos, os talentos que você tem. O que você fez? Gastou nos seus próprios deleites? Qual seria a sua resposta? Você será que vai poder dizer o seguinte para ele: Senhor, eu usei tudo para a tua glória. Senhor, eu fui dirigido pelo Senhor. Mas será que você vai poder dizer o seguinte: realmente eu deixei passar o tempo e não fiz o que deveria? Portanto, continuo com a pergunta: o que tem guiado sua família? O que tem guiado e dirigido a sua vida? Faça essa pergunta com sinceridade. E se a sua resposta está sendo tantas coisas que têm dirigido a sua vida que não a presença de Jesus, eu queria que você convidasse ele hoje para passar, a partir de hoje, a dirigir toda a tua vida. Porque onde Jesus passa e dirige, nessa casa e nessa vida, existirá a presença do Príncipe da Paz. O nome dele é Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, preciosa é a tua presença aqui conosco. Te agradecemos por esse tempo tão precioso e na tua presença nós queremos dirigir a nossa alma, clamando para que o Senhor transforme nosso coração e a vida de cada pessoa nesse instante, conectada através desse vídeo. Que a mensagem do Senhor alcance esses corações e que possamos ao final dizer, Pai, nós queremos ser dirigidos apenas por Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é a nossa oração, que a fazemos em nome de Jesus. Amém.